Fala, querida alma da Odonto, tudo certo? E aí, Gustavo, tranquilo? Tranquilo é uma palavra bem complexa para os dias atuais, né? Forte, eu diria, né? Da minha vida, então. Eu gosto muito quando você começa assim animado, então promete o que vem por aí. Mas eu estou feliz, eu só ando bem atribulado. Atribulado também é uma palavra boa, hein? Muito bem. Pois é, cara, hoje então a gente trouxe um convidado aqui que a gente já queria trazer há algum tempo. E antes de apresentar esse convidado, uma pergunta. O senhor já participou de um projeto Rondon ou algum tipo de projeto para atender alguma comunidade distante, do ponto de vista odontológico, obviamente? Não, distante não. Eu tive na época do mestrado uma disciplina que a gente fazia alguns atendimentos de triagem em algumas cidades satélites, em lugares um pouco mais afastados, sem infraestrutura, mas distantes como Rondon, como você colocou, não. Tribo indígena... E nada. O senhor fez alguma coisa assim também? Nada, nem passou perto de mim, porque na época também não existiam, na época Índios. coisa de velha, né? Não, índios existiam, aparentemente. Índios não, indígenas. Ah, indígenas, muito bem, esse muito daí eu... bem. Não queremos ser cancelados, afinal de contas. Então hoje trouxemos um cara aqui, que é cirurgião dentista, professor universitário há 13 anos, mestre e doutorando na área de reabilitação oral, além de pai do Arthurzinho, né? Isso sim é um grande currículo. Flamenguista apaixonado, com várias tatuagens ali pelo braço. Pelo corpo eu não sei, eu realmente não verifiquei. Esse ano chegou a fazer alguma? Não. Muito bem. Ficou educado. Vamos manter assim, né? E além de tudo, paraquedista, hein? Olha aí. Muito bem. Aí ele não sabe, tá? Meu sócio aí, Gustavo, é fluminense, olha aí. É mesmo? Que beleza, hein? Professor Arthur Silva da Silveira. Não tem como errar, hein? Fala aí. E aí, Arthur, tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. Então tá bom. Diferente do Gustavo, aparentemente tá tudo certo, né? Feliz e sem muita tribulação. O semestre está acabando. Não pelo Flamengo, né? Não pelo Flamengo. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Muito bem, senhor Arthur Silva da Silveira. Professor Arthur, sei lá como é que eu chamo ele. Arthur, tá bom? Arthur tá ótimo. Então fechou. Arthur, quando e como surgiu a ideia do projeto Calunga Sorridente? Conta aí um pouquinho dessa história pra gente. O projeto surgiu em 2019, numa conversa com o meu ex-sogro. Não existe ex-sogro, né? Então eu ainda chamo de sogro ainda. Ele já fazia um projeto com os Calungas, ali da região de Cavalcante, do município de Cavalcante, um pouco mais para dentro. Ali tem várias comunidades Calungas ali, na região mais específica do Vão do Moleque. E aí ele foi para lá para poder aprender. Ele é pediatra e obstetra. Ele foi para lá para aprender, na época, não sei se vocês lembram disso, mas na época estava um boom de nascimentos ou de partos humanizados que eles conseguiram fazer em casa, essas coisas. E ele foi para lá para aprender a fazer um parto em casa, com parteiras mesmo lá, sabe? E aí ele percebeu que as parteiras estavam ficando velhas e que não tinha mais essa transmissão dessa informação para as mulheres mais novas, né? O mundo globalizou e as meninas mais novas quiseram galgar coisas melhores do que a mãe e foram para Cavalcante, e essa transmissão dessa informação estava sendo... A função ali de parteira acabou ficando meio de lado, né? Estava sendo de lado e natural. E aí ele começou a cuidar da comunidade, foi para aprender isso e virou quase um médico da família lá dentro mesmo. Que a gente ainda caminha de Cavalcante até lá, a gente ainda caminha uns 70, 100 quilômetros para dentro mesmo. De estrada de terra, pedra, que a gente leva quase 3 horas, 4 horas para poder chegar onde a gente quer, né? E ele vem da necessidade e ele viu muito a necessidade da odontologia. Ele ainda me namorou ali para eu poder ir por uns 2 anos, mas aí até que ele me convenceu de ir, e aí eu fui. Chamei, tentei e convenci também a professora Mirna, que é lá da faculdade, da Uniceplac, e aí ela, junto comigo, a gente abraçou essa causa aí do Calunga Sorridente.
E Arthur, como funciona a atuação de vocês junto à comunidade, mas em relação aos procedimentos que vocês realizam? O que é realizado, o que é possível ser realizado, como é a dinâmica desses atendimentos? A dinâmica mudou muito com os anos, né? A gente está indo desde 2019, deu uma parada com o Covid. E é uma vez por ano que vocês vão? A gente tenta ir 2 a 3 vezes, Tá. mas depois do Covid, realmente a gente está conseguindo ir 1, 2 vezes por ano. Esse ano a gente conseguiu ir 2 vezes por ano, a gente está voltando mesmo desde o final do ano passado, né? Antes a gente foi com uma expectativa, apesar de ser isolada, a gente achava que não tinha contato com alimento cariogênico, essas coisas todas. Eles não têm kit de higiene bucal, é muito difícil o acesso a essas coisas. Mas eu achei uma leve inocência, eu achei que não teriam tantos problemas, era mais uma instrução. E para minha surpresa, foi muito pesada a primeira ida, porque a gente partiu para muitas extrações. A gente não tinha motor, não tinha cadeira, não tem luz lá. Então agora que está chegando o prefeito lá, é o primeiro prefeito Calunga, então ele está conseguindo levar muita coisa. Então está indo luz para lá agora, com uma certa limitação, é monofásica, então não dá para ligar várias cadeiras. Liga uma, cai outra e a gente leva compressor, gerador de energia. Hoje a gente já consegue fazer muita coisa, então a gente consegue fazer restauração, a gente já consegue iniciar uma endo, por conta do tempo de... Quando a gente conseguir programar aí de 3 em 3 meses, eu acho que a gente vai conseguir iniciar e fechar mais endos. E o nosso próximo passo é levar a prótese. Então a gente está num processo aí da logística para poder levar prótese também. E como é que funciona, assim, a dinâmica mesmo? Tem alguém da comunidade que organiza esse atendimento ou não? É por demanda mesmo, chegou, tenta fazer? Como é que funciona essa organização ali? E quantas pessoas, mais ou menos, na comunidade são atendidas em cada visita? A comunidade lá é muito grande mesmo, né? Então tem várias cidades perto, tem Vão do Moleque, Vão de Almas, Salinas, e tem outras cidades mais próximas, mas tudo assim, né? Bem pequeno. A gente tem um agente de saúde, que é do governo mesmo, contratado pelo governo do Goiás, pelo governo de Cavalcante, e ele mora lá dentro da comunidade. Na casa dele, o governo disponibiliza internet via satélite. Então a gente tem um contato direto, muito próximo com ele, é um amigo muito próximo, o Paulinho. Paulinho, flamenguista, top. Gente boa. Gente boníssima. Eu entro em contato com ele e a gente vai fazendo essa programação da logística com as datas e ele avisando na comunidade. Então a comunidade, em pontos específicos, que são as escolas das crianças, nesses pontos tem internet. Então muito da comunidade, eles saem de casa e vão até esse ponto da escola para poder ter acesso à internet. Para poder acessar, né? E aí o WhatsApp funciona muito bem. Então a gente faz fly, manda para ele e ele consegue distribuir na comunidade via WhatsApp a data que a gente vai, e ele já vai fazendo mais ou menos o mapeamento das pessoas que vão ser atendidas naquela região. Tá, e você comentou com relação à questão de ficar surpreso com o tipo de atendimento necessário ali. E comentou também em algum momento a questão da alimentação cariogênica. Então, é uma alimentação cariogênica associada à falta de instrução, pelo acesso, enfim. O que você se deparou com situações mais comuns ali? Isso é uma história que é engraçado. Engraçado não, é bem triste, para falar a verdade. Ah, peraí, é engraçado ou é triste? É triste. É engraçado porque foi muito ingênuo da minha parte. Sim, sim. Mas quando eu me deparei, era uma situação bem triste pela situação. Eles produzem praticamente tudo que eles consomem. Então a parte cariogênica não vinha de chocolate, de refrigerante, de biscoito, não era. É da alimentação mesmo. Então é muita batata, castanha, e eles não têm acesso. Então isso tudo vira açúcar, não tem jeito. E pela falta da conscientização, da higienização, e por falta de kits de higiene bucal, escova, pasta, às vezes uma escova e uma pasta são para 7 na família. Então alguém não vai conseguir escovar direito por um certo tempo. Mas era uma falta de conscientização mesmo da população. Mas a partir do momento que em Cavalcante existe muito turismo, né, ecoturismo, muitas trilhas, lá tem muitas cachoeiras que são, poxa, bonitas pra caramba, essa questão da exploração turística não reverteu em algum acesso financeiro para que a população adquirisse produtos que fossem mais cariogênicos, alguma coisa relacionada? Entrar na comunidade é mais difícil. Tá. O que acontece é que os guias que tem da região, eles são Calunga. Então isso é algo que eles se protegem muito lá dentro, né? Então eles acabam tendo acesso a dinheiro, mas o acesso à compra, essas coisas, é mais difícil.
como eu tinha falado, do Vão do Moleque. Hoje, da região onde a gente atendeu até Cavalcante são 100 quilômetros. E essa última ida sem chuva, estrada de boa, a gente levou 2h30 de carro 4x4. Eles não têm carro 4x4, no máximo tem uma moto ou tem um caminhão que faz esse transporte de um lado para o outro, né? Então a compra dessas coisas são famílias muito caras, então a compra disso é mais difícil. O fato da gente levar, toda vez que a gente vai, a gente leva kit para poder distribuir e a gente já está colhendo fruto disso desde 2019, então a gente já está colhendo fruto. Na última ida que a gente, na penúltima ida, porque dessa vez a gente foi numa outra parte da comunidade, entendemos uma outra parte da população. Na penúltima, que a gente foi em abril ou maio, a gente teve menos tratamento para fazer, principalmente nas crianças. Então o nosso foco é muito grande nas crianças, porque são elas que levam essa informação para dentro de casa. Conseguem disseminar, né? Consegue. Muito bom isso. Então desse ano foi uma notícia muito boa que a gente conseguiu na nossa triagem. Como a gente estava atendendo muito tempo na mesma comunidade, a gente atendia praticamente os mesmos habitantes. E a gente conseguiu fazer menos extrações, uma queda alta das extrações, restaurações e principalmente em crianças. Não, excelente. E dentro desse projeto, cara, você leva estudantes também, né? Tem sempre uma seleção ali de estudantes. Como é que funciona essa ligação ali? O estudante ele tem que ter algum requisito específico? Tem uma pré-seleção antes? Como é que funciona a quantidade de estudantes e a própria ida para lá? Como que é essa dinâmica dentro dessa organização do pessoal que vai? A gente tem levado os nossos estudantes lá da Uniceplac, da faculdade onde eu dou aula. A nossa pré-seleção funciona mais ou menos com a professora Mirna. Então ela vai garimpando alunos que têm um perfil para ir, além de bons alunos, e o aluno que tem perfil para ir. E o que é esse perfil exatamente? Primeiro pela viagem, que é uma viagem bastante desgastante. A gente só consegue chegar aonde a gente faz o acampamento de carro 4x4. Então a gente tem limitação pelos carros. No acampamento em si, a gente tem limitação de pessoas também. Então a gente já leva uma equipe que tem dentistas que já acompanham o projeto desde o começo, que é a Força Braçal. E aí, dependendo da quantidade de gente que a gente pode levar, é a quantidade de aluno que a gente oferece essas vagas para lá. Por que é difícil? Porque a gente não tem onde dormir, então a gente dorme em barracas. O nosso acampamento é dentro do mato. O banho é no rio, 1 e 2 no mato. Então a gente tem, apesar da boa vontade, a gente consegue perceber que tem alunos que a gente vai ter mais trabalho levando do que proporcionando para ele uma experiência diferente, né? E vocês já tiveram alunos que depois da graduação continuaram no projeto? Temos alguns braços direitos lá que a gente manteve no projeto por conta da logística, porque a gente tem que pensar, apesar de ser algo muito legal para eu levar, todos os alunos que vão gostam, mas tem algumas peças que eu preciso manter, porque o mais importante é levar realmente a saúde para a comunidade, né? Então, alguma parte da logística eu tenho que manter por conta desses alunos mesmo. Bom, todo projeto não funciona exclusivamente de boa vontade, né? Então, assim, como é o financiamento desse projeto? São doações, parcerias, e parece que há novidades bacanas vindas por aí. Eu diria novidades marotas. Nós estamos num processo, não sabia que era tão trabalhoso, em virar ONG. Os nossos financiamentos até hoje, são através de amigos e parceiros que confiam na gente, né? Então, Mas da iniciativa privada. Iniciativa privada. Então a gente tem sorteios de materiais odontológicos dentro da faculdade, já tivemos sorteios de salto de paraquedas, já tivemos de tudo. E isso tudo no intuito de arrecadar dinheiro para poder fazer essas excursões para lá. Se vocês quiserem ajudar, não adianta fazer post para dar like, precisa de grana. Exato. Like não enche o bolso de ninguém, né? Não vi ainda encher o meu. Pelo menos o meu não, né? E nem ajuda o projeto. Não ajuda o projeto. Não vejo like fazendo restauração. Nesse processo da gente estar virando ONG, a gente teve um contato, tem umas 2 semanas mais ou menos, com pessoas de dentro do grupo Sorriso Maroto, que descobriu a gente aí. Eles disponibilizam uma parte da arrecadação dos shows para projetos que trabalham junto à odontologia nas cidades onde eles vão.
E aí, nesse processo de virar ONG, nós vamos conseguir receber pela primeira vez uma doação com um CNPJ, de uma forma bem correta, para a gente poder conseguir levar melhor saúde, mais equipamentos para lá. A ficha já tinha caído há muito tempo da grandeza do projeto. Mas quando entraram em contato com a gente com isso, eu falei para a Mirna, pesou bastante. Fiquei bastante emocionado, porque é algo que a gente vem trabalhando por muito tempo, e na hora que as pessoas começam a valorizar isso, a gente vê que a gente está trabalhando da forma correta, do jeito certo. Não, e essa postura da banda já é algo que vai além, né? Ela transcende este projeto do Calunga. Então é algo que eles fazem nos lugares que eles vão fazer show e tal. E que bom que acharam vocês. E teve um meio do caminho aí, ou foi totalmente ao acaso? Como é que a coisa funcionou? Teve um meio do caminho, né? Quando a gente começa a fazer projeto social, a gente acaba entrando em contato com outros grupos, né? E aí, nesse contato, fala, pô, Arthur, o teu. Se o Sorriso Maroto não fizesse nenhuma doação, eu já faria qualquer tipo de coisa para divulgar esse projeto legal que eles fazem também, né? E aí, desses grupos, soltaram o nosso nome lá, que era algo que eles sabiam que a gente estava virando ONG, que a gente tem essa dificuldade, e só veio para acelerar mais o processo, né? E o fato de fazer essa transformação formal, né, para ONG, ela veio antes desse contato com o Sorriso Maroto, já prevendo outras possibilidades de financiamento, ou veio a partir disso? Não, já veio antes. A gente já estava nesse trabalho para poder virar ONG desde junho. E aí fazendo levantamento de advogado, fazendo levantamento financeiro de contador. A gente tem uma segurada porque realmente o custo é alto para poder virar ONG. Eu achava que era uma coisa mais tranquila, mas o custo é alto. E aí a gente estava no processo de arrecadação para poder virar ONG. Para depois arrecadar para poder levar as coisas. Então aí a gente eu fiz um investimento para a gente poder já virar ONG agora, e depois a gente vê como é que faz. Cara, e para fechar essa questão do projeto, o que você apontaria como ganhos ou benefícios a quem participa dele? Então você falou que já tem uma força braçal de colegas dentistas, mas também os estudantes, né? Participam ali de uma oportunidade que provavelmente não terão outra, né, organizada por um terceiro, enfim, né? O que os estudantes têm te retornado como feedback? O que o pessoal, né, dentistas, já colegas, também te retornam? Como é que é esse ganho ou benefício que você tem observado? Eu gostei da palavra ganho e benefício, porque eu acho que a gente ganha muito mais da comunidade do que a gente leva para eles, né? Algo que a gente sempre deixa claro para os nossos alunos ou para outros dentistas que a gente leva é que eles não precisam da gente, eles não pediram para a gente ir. A gente vai para lá porque a gente quer. Então a gente leva essa saúde para lá, para eles, leva essa situação, mas a gente não está fazendo uma caridade. Então é uma troca realmente de experiências. Então quando a gente está lá, que a gente está fazendo tratamento odontológico e tudo, a gente está se alimentando com a mesma comida que eles se alimentam. Então a gente tem uma experiência gastronômica. A gente está indo para lá quando é no final do dia, que não tem luz, não tem mais como atender, que a gente volta para o acampamento. Eles fazem uma dança característica deles lá, algo da comunidade, para poder a gente se entrosar e conversar com a comunidade. Então a gente acaba se tornando parte da comunidade. A gente recebe muita informação do passado. Eu falo para os meus alunos que cada vez que a gente vai, a gente tem uma vivência diferente lá. E cada vivência é uma volta no passado. Eu já passei lá por os pousos, que ele fala, é festa de São João. Então vai passando de casa em casa. Músicas centenárias, cantado do bisavô, do tataravô, e está sendo passado de pai para filho, a gente vivenciando. E só quem está lá dentro mesmo da comunidade vivencia. Alimentação, comer cachorro do mato, que eles chamam cachorro, porco do mato. Então, a questão da alimentação, questão da linguagem, roupa, forma de se vestir, cantiga. Então, a gente está realmente um mergulho numa parte da formação da nossa sociedade, né? Que vem aí dos negros, né? Dos escravos. E os estudantes têm dado um feedback positivo, no geral. Eu vejo lá, né, com alguns que voltaram, que eles voltam encantados, né, com a situação toda. É bom que eles realmente têm a vivência do que é ser, eles se tornam um pouquinho mais dentistas naquela hora. Então eles conseguem ter a dimensão do que eles estão estudando. Parece que a ficha começa a cair, muitos a ficha já cai lá, mas parece que ali é um start para eles começarem a entender e valorizar muito mais a profissão deles e tudo que eles têm aqui.
Uma família que às vezes eles veem que lá não tem, que o pouco lá, o pouco nosso aqui é muito lá. Então eles têm essa vivência de ser humano mesmo, né? De poder voltar um ser humano um pouco melhor. Isso aí vai além, né? Vai bem além da odontologia. E acho que esse é um grande ganho. Como foi, eu até citei na abertura a questão do Projeto Rondon, que eu não pude participar, mas conheço várias pessoas que foram um pouco mais velhas que eu e disseram exatamente isso, de que voltam transformados por ver e valorizar muito mais o que tem aqui, né? E acho que é uma experiência única, sem dúvida nenhuma. E para quem quer participar, as vagas são só para alunos da Uniceplac ou alguém interessado de fora que esteja de fato querendo participar. Como que pode entrar em contato? Como é que funciona isso? O nosso contato é pelo Instagram, Calunga_sorridente. Então a gente tem um contato por lá, já faz o interesse por lá, já segue e divulga a página, já é um bom sinal. Hoje a gente está levando preferencialmente os alunos da Uniceplac, mas virando ONG a gente vai estender para outras universidades também. A gente conseguir levar outros alunos de outras universidades para poder proporcionar isso também e a gente ganhar mais visibilidade também. Muito bem, mas voltando para a nossa boa e velha sala de aula na graduação, aqui na cidade, já por 2 semestres, são 2, né, que estamos juntos na disciplina de Anatomia e Escultura? 3. 3? Esse último agora foi o terceiro, verdade. Então a gente está junto lá há 3 semestres e eu acompanho de perto todo o seu envolvimento com o ensino, eu já te falei isso, e da sua conexão com os estudantes, coisa que eu também compartilho, eu acho que são questões fundamentais para que a gente consiga estimular o nosso estudante, tentar motivá-lo ou tentar despertar essa motivação neles para que estudem também. E a gente está junto lá então há 3 semestres. E você ainda ministra a disciplina de oclusão e está como tutor na clínica integrada na área de prótese. Além disso, ainda atua em cursos de pós-graduação, não ali na Uniceplac, mas em outros locais aqui em Brasília. E de maneira geral, cara, como é que tem sido a sua experiência com a motivação exatamente dos estudantes? Percebeu alguma mudança com o passar dos anos? Teve uma pandemia no meio. Como é que isso tem funcionado? Você tem notado diferenças? Isso nos estudantes e também na sua postura. Mudou? Você é o mesmo Arthur de 4, 5 anos ali, ou 13 anos, que faz o tempo que você começou. Me conta um pouco dessa sua experiência docente, vivida hoje, como é que foi essa sua evolução dentro da docência? Com certeza eu não sou o mesmo professor de 13 anos, ou dentro da graduação, que é onde eu acho que eu mais mudei, né? Anos atrás, 8, 10 anos atrás. Eu encontro uns alunos nas primeiras turmas da universidade, eles falam, nossa, tu tá mais manso, tu tá mais calmo, tu tá mais bonzinho. E isso eu tenho percebido realmente. Eu venho percebendo que ser aquele professor, não criticando de uma forma muito ferrenha, mas o professor que ele é mais brigão, ou um professor que ele é mais ameaçador, como a gente teve da nossa época. Tipo, né? Aquele cara autoritário, né? Eu acho que essa proximidade muito com o aluno, tentar falar a mesma língua que ele, traz o aluno mais para perto de você, ele acaba te escutando mais e você conseguir transmitir realmente aquilo que você acha que é importante para ele. E nessa você consegue convencer alunos que não tinham, que a gente achava que não tinham soluções, e é muito bom chegar. Então, a gente está ali no 3º período, né, pegando aluno do 3º período, e a gente vai acompanhando até o 10º período. E você pegar um aluno que você viu no 3º período, cru de estudo, não só de odontologia, mas cru de estudo, de autonomia, né, de responsabilidade. De responsabilidade sobre ele mesmo, sobre algo que ele tem que fazer, que ele está aprendendo e que ele vai fazer para o resto da vida dele. E aí você perceber que no 10º período ele está saindo outra pessoa, não só um melhor dentista, mas está saindo uma pessoa completamente transformada. E às vezes com algumas palavras, algumas frases que você falou para ele, que ele não esquece nunca mais. Então fazer parte da vida de uma pessoa, eu acho que é o que me deixa, é o que me motiva quando o meu alarme toca de manhã cedo para levantar, para ir para a faculdade, para dar aula, é poder saber que naquele dia, pode ser um dia no semestre inteiro, uma frase para um aluno só, mas me motiva saber que uma pessoa eu vou conseguir mudar, pelo menos. É engraçado que as pessoas que não têm experiência docente acham que é muito chavão isso, tá falando da boca para fora, mas não é, né? Não é.
É realmente, eu não gosto muito da palavra vocação, porque parece que você não teve trabalho nenhum na história, né? Foi só uma vocação, um dom e acabou. Não é isso que eu quero dizer. Mas é um certo chamado ali que você se sente parte daquilo, né? Isso faz toda a diferença, eu compartilho disso também. Tenho certeza que por muito tempo, enquanto o Gustavo estava na graduação, a gente trabalhou junto mais de 10 anos na mesma disciplina, também compartilhava dessa felicidade em ver, felicidade plena, né? E verdadeira, de ver a evolução dos estudantes. Mas ao mesmo tempo, e é isso que eu queria puxar também, os alunos também não são os mesmos, né? De 10 anos para cá. O que mudou? O que você tem notado? Se é que mudou, isso é uma tese minha, tá? Mas diga lá, o que você tem visto? Mudou. Eu tenho uma história que eu conto para os meus alunos e eu conto por motivação. Hoje eu dou aula na mesma faculdade onde eu me formei, então eu vivo um feedback toda vez que eu piso na faculdade. Então, para mim, eu não consigo expressar da aula com os professores que me formaram. Então, às vezes eu estou sentado com o Nara, sentado com o Arlindo, com o Tony, e sabia que um dia eu estava numa outra situação, né, que eu era aluno. Na minha turma, botando uma turma para cima e uma turma para baixo, vão dar aí mais ou menos uns 90 alunos, entre os meus veteranos e os meus calouros. Dessa galera, desses 90, 100 alunos, pelo menos uns 20 viraram professores. E aí eu percebo que a dedicação aos estudos mudou muito. Então eu vejo o aluno muito mais interessado no papel do que no aprendizado hoje. Então uma necessidade muito grande de ganhar dinheiro, de sair da faculdade, é contraditório, porque eles querem uma independência muito rápida, porque eles querem se formar, sair de casa, ganhar dinheiro, mas eles não percebem que essa dependência começa dentro da faculdade, quando eles estão se formando. Então a formação vem deles, a dependência é deles, dentro da faculdade. Graças a Deus, a grande maioria ali, o pai está bancando. E são esses, infelizmente, que menos aproveitam essa oportunidade de estar o pai bancando, de estar simplesmente, entre aspas, muito grande, só estudando. Quanto antes virar essa chave de que ele está ali para estudar e se dedicar muito, eu acho que esses são os que mais aproveitam a faculdade. Cara, e ainda no gancho da faculdade, você é conhecido lá na Uniceplac pela frase "tá bom, mas repete". Toda vez que eu vou conversar com um aluno, eu falo a frase pronto. A cara do Arthur. E é bem isso aí mesmo. Então explica aí, qual que é a motivação desse bordão que acabou virando sua marca? Por que falar isso com tanta frequência e ênfase? É claro que tem uma brincadeira aí no meio do caminho, mas é uma brincadeira que é séria, né? No final das contas, diga aí. Isso virou meio que um bordão mesmo. Qualquer dia eu tatuo no braço, vai virar mais uma marca. O tá bom, mas repete. Isso começou na disciplina de oclusão, que a gente tem uma atividade clínica que é moldagem. Então é uma moldagem entre eles, entre as duplas, entre os trios. E na maioria das vezes os alunos estão aprendendo a moldar pela primeira vez. Tem uma outra frase também que eu falo para eles que é igual gravidez, a moldagem, né? Ou tá boa ou não tá. Ou você tá grávida, ou tá ou não tá, né? Ou não tá. Então a moldagem não tem meio termo. Ou ela tá boa ou ela tá ruim. A gente fala muito isso sobre adaptação da matriz. Quando vai colocar uma classe 2, né, você vai fazer a adaptação da matriz, ou está adaptada ou não tá, não tem meio do caminho. Exatamente, não tem meio do caminho. E na maioria das vezes os alunos vão fazer a moldagem e eu falo, fez a moldagem? Me mostra, porque senão você vai errar exatamente no mesmo lugar. E aparecem algumas moldagens boas. E eu falo, tá bom, mas repete, porque o ato da repetição vai te levar a melhorar o seu ato na moldagem. E é simples assim, tá bom. Mas se você quiser repetir, melhor. Porque você pode acertar de primeira. Isso não quer dizer que você saiba moldar. Pode ser que na segunda você faça um erro que você deveria ter feito na primeira, provavelmente. E aí a repetição, velho, nossa profissão é muito disso. É levar teoria, mas a parte prática, ela tem uma ênfase muito grande. Então o repetir faz parte do processo de aprendizado e de crescimento, né? Arthur, e para fechar um tópico fora da caixa, e você também é paraquedista, e a nossa dúvida é como surgiu esse hobby e o que você consegue trazer de aprendizado dos saltos para a sua atuação docente e clínica. Esse é o desespero da minha mãe. O meu pai já largou de mão, mas da minha mãe, coitada. Saltar de paraquedas. Isso sempre foi um sonho, desde criança. Eu sou realmente fora da caixinha. Na minha família, entre os meus amigos, eu sou realmente meio fora, não penso muito dentro da caixa, não. E saltar de paraquedas sempre foi um sonho e foi adiado, porque a mãe brigava,
É aquela questão da independência, você é filho sempre, né? Você pode pagar suas contas, está com uma criança de 10 anos de idade, mas você é filho sempre. Não, enquanto ela puder impedir, né? Ela vai impedir. Vai, ela já foi lá, já levei ela para conhecer, ela não saltou, mas já levei ela para conhecer, ela já me viu saltando, mas quando eu digo que eu tô indo para lá, é uma noite sem sono. Então, eu já conversei com a minha mãe, isso é verídico. Eu já estava dentro do avião, a porta estava para abrir, pra gente saltar, e minha mãe me ligou. Eu tava com o telefone no bolso, que depois que salta, a gente tira o telefone para tirar umas fotinhas, né? E aí, eu tirei o telefone e entendi, meu filho, onde é que você tá? Não, mãe, tô indo pro Gama, tô indo dar aula. Preocupa, não, então tá, quando você puder me ligar, você me liga, tá bom? Tá. Celular no bolso e saltei do avião. Ela que vai ficar sabendo agora, mãe. Sempre tive vontade, e aí um amigo meu, é um ex-aluno, e virou um amigo muito próximo, falou assim, Arthur, vamos lá saltar de paraquedas, tô me formando agora, vamos lá saltar de paraquedas, e eu fui. É daqui para Anápolis, o pessoal fala que a viagem daqui para Anápolis se torna enorme, que vai passando um filme na sua cabeça e tudo para poder saltar. Não tive isso, não tive ansiedade, não tive nada. Tive medo na hora que abriu a porta do avião, realmente pela primeira vez para saltar. Foi um choque, foi um medo ali de 3 segundos e depois só diversão, só diversão. Eu saltei para comemorar meu aniversário em 2020. 2 semanas depois, eu já estava fazendo o curso e no dia do meu aniversário eu já estava saltando também lá em Anápolis, eu já estava com 15 saltos mais ou menos. Hoje eu tenho quase 90 saltos. Para paraquedista isso é nada. 90 saltos para paraquedista hoje não é nada. E o que eu trouxe isso para minha vida pessoal mesmo é que o medo existe. A gente é aluno sempre na vida, né? E o meu professor lá, ele falava assim, ele já me barrou um salto de eu não entrar no avião porque ele sentiu que eu não estava com medo. E aí ele falou assim, Arthur, não entra, não vai. Você está muito confiante, não vai. O medo faz parte do seu processo de crescimento. Ele não pode te barrar, mas ele vai te fazer crescer. Então, não entra no avião, que é exatamente nessa hora que você acha que você está lá em cima, que você toma o maior tombo. Então, não entra no avião, não salta, e aí hoje você não salta mais. Amanhã você vem, pensa na vida para você saltar. Então, eu aprendi a lidar com medo, aprendi a lidar com ansiedade, fiz grandes amizades, tenho muitos amigos lá, mas para a vida eu tento sempre, é algo que eu recomendo para qualquer um. O medo que eu tinha era aquele frio na barriga, quando a gente passa na tesourinha aqui, um pouquinho mais rápido, que você sente aquele frio. Falei, pô, são 45 segundos sentindo aquele frio lá, eu vou querer me matar lá em cima. Não tem, é inacreditável. A sensação de liberdade é muito grande. E eu recomendo, já mandei bons alunos para lá, vários que me escutaram já foram para lá saltar. Mas algum deles você sabotou o paraquedas, não? Não, eu tive vontade. Sei. Né? Mas como eles vão com outra pessoa, vai acabar sabotando meu amigo também, então... Ah, tem isso. Tem isso, né? Mas já tive vontade de alguns. A gente devia ter uma cota, né? Por semestre, talvez. A gente ia cumprir essa cota bem rapidinho, viu? Além do mocho, porque você é muito mais que odonto. E agora as indicações do Além do Mocho dessa semana. E Arthur, você como nosso convidado aqui, então começa aí. O que você tem para dizer pra gente de coisas que você tem lido, ouvido, visto, frequentado, sei lá, diga aí. Pô, eu tenho 2 indicações de livros e uma indicação de uma série que eu terminei anteontem. De livro eu tenho, você vai gostar, hein? Dias de Luta, o rock do Brasil nos anos 80. Excelente. Rock e o Brasil nos anos 80. Livro sensacional. Fala de todas as nossas bandas ali dos anos 80 e como funcionava o Brasil e como elas apareceram, o porquê que elas apareceram. Livro maravilhoso. E quem que é o autor? É o Ricardo Alexandre? Porque ele é um cara Ricardo que eu gosto Alexandre. muito. É ele é mesmo. excelente, cara. Ele Ricardo tinha um podcast Alexandre. que eu gostava demais e agora acabou o podcast dele, que ele fazia exatamente isso. Trazia o contexto
né, da música, da banda, histórico, né, o contexto, muito legal. Um livro que eu gostei muito de ler. E o outro é 1981, o Ano Rubro-Negro. Cara, um livro sensacional, não só para quem é flamenguista, mas que é para quem gosta muito de futebol mesmo. Então, assim, tudo o encantamento do que era e do que é ainda, né? Mas mais lá atrás, principalmente do Campeonato Carioca, como funcionava a cabeça dos dirigentes naquele ano em que os times cariocas tinham esse domínio muito grande no Brasil e era tudo muito no calor do amor mesmo, sabe? Então, tem histórias lá contadas sensacionais, cara, sensacionais. Vou dar um spoiler de uma história pra você ter ideia. O Roberto Dinamite foi pra Itália, se eu não me engano, vendido, e aí lá ventilou dele voltar. Os dirigentes do Flamengo mandaram alguém pra Itália só pro pessoal do Vasco achar que ia ser que ia para contratar o Roberto Dinamite pro Flamengo, para desestabilizar o time numa final do Carioca. Daí você tira como é que as coisas funcionavam na época. Cara, o Rio de Janeiro é outro mundo, né, cara? Não é para amador. Não é de jeito nenhum. Continua não sendo, né? Mas eu vi outro dia, tem um tempinho já, uma série sobre o Castor de Andrade. Né? Cara, aquilo é inacreditável, cara. Ele foi dono do Bangu, né? Lá, tanto tem o Castor até hoje, né? Tem um Castorzinho lá na camisa do Bangu. Mas a série sobre ele é inacreditável, de como é que as coisas funcionavam, né? Já vou dar o spoiler, já vou falar da série também. A série que eu assisti agora que eu terminei segunda-feira é DNA do Crime. Muito bom. Muito bom. A gente tinha que ser bom, né, nisso daí. A gente tem tanta experiência nessas coisas que pra gente poder levar isso bom pro cinema. Então, o do Castor de Andrade é muito bom também. E uma série que eu comecei a assistir que fala muito do jogo do bicho, agora é Vale o que tá escrito. Vale o escrito. Alguma coisa assim também da Globoplay. Que fala do jogo do bicho. E aí vão falar de todos os bicheiros e também acaba falando do Castor de Andrade. Então é o Rio. É o Rio, não é pra amadores. Dizem que continua lindo, né? Continua. Vamos lá. Perigoso, mas lindo. E tu, Gustavo? O que você traz aí? Então, hoje eu vou trazer um filme que estreou essa semana no YouTube, então todo mundo tem acesso. A gente já passou, não sei se a gente passou nesse podcast, o Eu Maior, eu não sei se a gente já falou sobre ele. Acho que não. Que eu acho que é um filme também que vale a pena todos assistirem, no YouTube disponível. Mas o nome do filme é Filme do Campeão. Então, 4/11, Vitória e Glória Eterna, Fluminense. Então, o Campeão da América de 2023 é um filme da Conmebol. Então, um filme oficial da Conmebol sobre o título do tricolor. Afinal de contas, o único tricolor é o Carioca, os outros são times de 3 cores, já dizia Nelson Rodrigues. Sim. Sugiro todos assistirem, coisa de 16 minutos. Muito interessante, protagonismo de Diniz, Fernando Diniz e German Cano. Vocês conhecem, com certeza. Ah, com toda certeza. Sim, Infelizmente, mais que eu gostaria. Essa é a minha indicação da semana. Filme do Campeão, da Conmebol Libertadores, 4/11, Vitória e Glória Eterna, Fluminense. A gente tá na trilogia, né? Mas... É, exato. A gente já chegou na trilogia. Mas quem sabe, né? Exato. É sempre importante olhar para trás. Olha, era muito atrás, agora nem tá tanto, né? Mas sempre recordar é viver. É, sempre. E a sua indicação, Thiago? Cara, eu vou de uma série hoje. É uma série meio bobinho, assim, uma série pra passar tempo mesmo, mas muito interessante. O roteiro é muito legal. Os atores, nessas séries americanas, normalmente, a escolha do elenco é muito boa, né, cara? As pessoas são muito legais. Que é um spin-off do How I Met Your Mother, que virou How I Met Your Father. Né? Não são os mesmos atores, embora tenha um crossover aí em alguns episódios em que aparecem atores ou lugares, né, das duas séries. Eu não assisti o How I Met Your Mother todo, minha esposa assistiu, parece o Silvio Santos agora, minha esposa assistiu, meu cachorro assistiu, eu mesmo não vi. Mas eu tô vendo o How I Met Your Father e é uma série leve, episódios curtos de 25 minutos, 30 estourando, muito, muito legal, muito divertido, vale a pena assistir. E tá no Star Plus, ali da Disney, né? Várias dicas, mais do que uma. É isso aí. Por cada aqui. Então temos muito material aí para vocês. Férias. Muito material para vocês aproveitarem, curtam bastante. E como o Thiago ele tá muito ansioso
pela conclusão da primeira temporada do Sou Odonto. Tô cansado, cara. Final de ano, né? Já falei isso. Confirmamos que este é o 48º episódio. Faltam só quantos, Thiago? Faltam dois. Chegando. Ele fala isso sorrindo. Sempre, de orelha a orelha. Não que eu não goste do projeto, pelo contrário, né? A gente começou isso do zero e é realmente um momento que nos dá um prazer muito legal. Mas, cara, cansado, final de ano, molecada em casa já, né? Tá bom, né? Tá bom. Arthur, muito obrigado pela sua participação. A gente estava ensaiando essa conversa aqui já há algum tempo. Alguma coisa de bastidores a gente já tinha comentado lá na faculdade. E deixa aí então seus contatos pra gente, faz a sua consideração final. Então deixa aí pra gente onde o pessoal pode te achar, seu número aí do OnlyFans, enfim, esse tipo de coisa aí que... Os OnlyFans acima de 40, né? A idade tá batendo já. É tipo isso. Mas diga lá, cara. Cara, primeiro agradecer. Primeiro, parabéns pelo projeto. Falei pra você que eu sou um fã seu. Você sabe disso, como professor, como empresário. Eu tenho medo porque John Lennon morreu assim, né? Pois é, cuidado. Parabéns pelo projeto, pros dois, né? Parabéns. Muito obrigado por poder divulgar o Calunga Sorridente aqui e poder dar um pouco mais de grandeza ainda no projeto, né? Quanto mais eu conseguir levar isso para frente, conseguir divulgar, melhor ainda pra gente, melhor pra comunidade, né? Lá tá crescendo cada vez mais. Então pode procurar a gente lá no Calunga Sorridente no Instagram. No meu tá Professor Odonto, o Professor Oclusão, Arthur, nunca sei. Eu não me procuro no Instagram, então normalmente a gente não se procura, né? Não, mas eu vou deixar todos os links, acessos do perfil, página, tudo na descrição aqui do episódio, tá? E agradecer, cara. Agradecer mesmo de coração, parabéns por tudo. E vamos que vai vir mais semestre aí, né? Vamos embora. Vamos junto. Mas vamos curtir as férias antes, né? Vamos. E são boas e longas, parece, Amém. Dessa vez. Valeu demais, Arthur. Temos então o 48º episódio. Faltam 2, vamos nessa. Valeu, abraço. Até mais, tchau, tchau.